Olá, pessoal, alunos do primeiro período, sou professora Nacione. A gente vai falar um pouquinho sobre esses slides que já foram enviados para vocês como aula 1, tá certo? Então, continuando o nosso SUS, com as bases legais, princípios e diretrizes, ok? Então, segundo a Constituição, nós vimos, né, que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi em 1987, quando foi em 1988, foi colocado na Constituição Federal a lei que diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, segundo essa Constituição, no capítulo 1, no artigo 196, que diz isso que eu acabei de falar, que saúde é o dever do Estado, né? Um direito de todos e um dever do Estado. E aí a gente tem, mediante isso, as políticas sociais. Que políticas sociais são essas? Por exemplo, a gente tem o Bolsa Família hoje. O Bolsa Família é uma política social. Essa política social, ela mexe na economia do país. Por isso que ela é uma política social e econômica, tá certo? E aí essas políticas, elas visam reduzir os riscos em relação, por exemplo, à doença. Então vamos lá, uma política social importante, a política sobre saúde da mulher. Um exemplo, ela vai cuidar da mulher no pré-natal. E aí, quando a mulher está lá fazendo seu pré-natal, a gente está avisando, a gente está fazendo esse pré-natal dela por quê? Porque a gente quer que ela não adoeça, a gente quer que ela não tenha nenhum problema na hora do parto, a gente quer que a saúde dela esteja boa, para que quando chega o dia dela ter esse bebezinho dela, ela tenha com segurança, sem nenhuma agravação à saúde dela, certo? Já no artigo 197, ele fala sobre as relevâncias públicas, o que é relevante, o que é importante para a nossa saúde pública. E aí o artigo, ele fala sobre as ações dos serviços de saúde cabendo ao poder público. Um exemplo, hoje a gente vive o coronavírus, e aí a gente tem ações públicas. O isolamento é uma ação pública, pensando no isolamento, pensando no benefício a uma comunidade, a uma sociedade. Essas relevâncias, ela é vista em todos os aspectos da nossa saúde, da nossa lei. Então, quando a lei ela foi feita, ela foi feita pensando em todos esses movimentos, certo? Quando a gente tem aqui, no artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, regionalizada, a gente já viu isso diversas vezes. Então, a gente tem as diversas regiões do país e cada região dessa, ela atua, ela faz suas ações de saúde de acordo com as suas características, certo? E hierarquizada. A gente segue uma hierarquia. Então, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde. Dentro das Secretarias Municipais de Saúde, a gente tem os coordenadores de enfermagem, a gente tem o posto de saúde, tem o coordenador do posto de saúde, e aí chega na nossa ação propriamente dita, tá certo? E com relação à regionalização, eu já falei isso algumas vezes. Por exemplo, a região sudeste não tem a mesma característica de clima, por exemplo, da região nordeste. Então, lá trabalha-se diferente. Então, as doenças que acometem lá são as mesmas nossas, mas com características diferentes, certo? E aí a gente tem a descentralização do serviço único. E aí, o que é o SUS? O SUS não é descentralizado? Então, cada município, cada região não faz de uma forma diferente. Então, descentralizar significa cada um fazer do melhor jeito para que você consiga realizar aquela ação, tá certo? Atendimento integral. A gente tem que entender o indivíduo como um ser integral. Ele não é sozinho, ele está dentro de um conjunto. Nós também já falamos isso em nossa sala de aula. Então, lembra, eu tenho uma pessoa que está doente, mas essa pessoa está inserida dentro de uma família. Então, a gente precisa entender essa família para que a gente possa cuidar dessa pessoa. Ela é integrante, ela é integral, ela integra uma família, ok? Por isso que é atendimento integral. Aí ele diz assim, com prioridades para as atividades preventivas sem prejuízo à assistência. A gente tem que trabalhar prevenção. O que hoje estamos fazendo? Prevenção. Estamos prevenindo uma doença. Então, está todo mundo isolado,
na tentativa de prevenir. De quanto menor for o dano, melhor para a gente. Então, quanto menor for o dano para aquela pessoa, melhor para ela. Deixa eu dar um exemplo a vocês de prevenção. Por que a gente precisa fazer, por exemplo, o exame de citologia? Para prevenir o câncer. Então, tentando convencendo uma mulher a fazer o exame de citologia, a gente está prevenindo essa mulher de ter, por exemplo, o câncer de colo de útero, ok? Participação da comunidade. É importantíssima a participação da comunidade. A gente já viu em alguns momentos que a comunidade ela faz parte do sistema. Então, lembram quando nós estávamos falando de conferência nacional, que a gente fala de conferências municipais e também de pré-conferências. E que aí a gente tem os delegados, estão lembrados? E que aí, quem são os delegados? 50% deles é comunidade, 25% profissionais de saúde e 25% gestores. Estão lembrados disso, né? Então, a comunidade, ela é integrante nesse processo e ela é a maior parte, porque é ela quem diz pra gente o que é que ela está precisando. Então, um exemplo, lá na comunidade X não tem posto de saúde. Aí ela vai lá e diz, na minha comunidade não tem posto, nós precisamos de posto de saúde porque a gente precisa trabalhar essas questões. Então, a comunidade ela é participativa e integrante desse sistema, tá certo? E aí, no parágrafo único de saúde, será financiado pelo artigo 195. E aí, no slide anterior, a gente tem, né, o artigo 195, que fala sobre a Constituição Federal, tá bom? E aí fala também sobre o orçamento. Para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de orçamento. E aí vocês lembram da LOIS, né? Que é a Lei Orçamentária em Saúde. Que essa lei, esse orçamento, ele é visto todos os anos pelos municípios no final do ano. Lembram que nós falamos? Outubro, novembro e dezembro é votado nas câmaras de vereadores de todos os municípios a lei orçamentária para o ano seguinte. Então, ele vai fazer aquele orçamento em cima do que trabalhou nesse próprio ano. E aí, se não der, aí entra com novas medidas para a gente tentar resolver essa questão. Por exemplo, esse ano, na lei orçamentária de 2020, não foi orçado o coronavírus apareceu. E aí, mais dinheiro investido. Precisa de novas medidas provisórias para que esse dinheiro seja votado e liberado para combater isso. Se não tivesse tido o coronavírus, o que tinha sido orçado poderia dar? Poderia dar. E aí, esse orçamento é feito no final do ano, tá certo? E aí vai ser os orçamentos de Seguridade Social. Seguridade Social vão ser as previdências sociais. Por isso que é importante estar sempre atento a essas questões de quantos aposentados, quantos trabalhadores, quantos pagam, quantos recebem, para que a gente tenha todos esses recursos bem orçados em fonte, tá bom? Então, o artigo 194, até o 195, ele fala sobre a saúde, a previdência social e a assistência social. Tudo isso está relacionado dentro desse Sistema Único de Saúde. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu for falando, vocês forem tendo alguma dúvida, aí vocês vão anotando e a gente vai tentando responder à medida que as dúvidas forem acontecendo, tá bom? E aí, o capítulo da saúde, né, da Constituição Federal, no artigo 199, ele fala também sobre a iniciativa privada. A gente também tem que imaginar, a gente também tem que entender que dentro do sistema de saúde a gente tem a saúde pública e a saúde privada, que também é atuante nesse sistema, porque alguns brasileiros têm planos de saúde, e aí eles não procuram a saúde pública, eles procuram a saúde privada. Mas como a gente controla, como a gente acha esses indivíduos? Através das nossas buscas ativas, através da visita do agente de saúde, através da visita do enfermeiro a essas famílias. Então, a gente consegue resgatar esse indivíduo, essas famílias, através dessas visitas, tá certo? Lembrando que tem, sim, a saúde privada. E aí, as instituições privadas podem participar de forma complementar ao sistema de saúde. De que forma? Tem um paciente que necessita realizar uma tomografia computadorizada em um determinado hospital. Naquele hospital não tem esse serviço. Então, o paciente ele vai ser transferido para a realização desse exame, por exemplo, numa clínica particular.
E essa clínica particular, ela poderá ser conveniada com o SUS. Inclusive, nós já falamos isso em sala de aula, né? Que os hospitais podem fazer o convênio com o Sistema Único de Saúde. E isso é muito comum, inclusive, no nosso país. A gente tem hospitais particulares que têm o convênio SUS. Então, ele destina alguns leitos do seu hospital ao SUS ou alguns exames realizados ao SUS. Tipo, o hospital tem um aparelho que faz tomografia, um tomógrafo. O que é que ele faz? Ele chega para o SUS e diz, olha, eu posso fazer seus exames. Aí o SUS fala para ele, quantos exames você pode realizar para mim? Aí ele determina, eu posso realizar 50 exames por dia. Então tá certo, você me paga quanto por 50 exames por dia? O SUS dá o valor dele, ele aceita ou não. Então isso dentro do sistema de saúde é muito comum acontecer, tá certo? E está sim dentro das leis orçamentárias do SUS. Porque aí quando é votado essas leis orçamentárias, já é votado pensando em todos esses aspectos. Certo? E aí a gente tem essa condição dentro do serviço público de saúde que favorece os nossos usuários do SUS, tá bom? Com relação ao artigo 200 do Sistema Único de Saúde, ele diz que compete as atribuições dos termos da lei, que é controlar, executar, ordenar, participar, incrementar e fiscalizar. Então a gente tem que controlar os nossos atendimentos através da participação da comunidade, tá certo? Então, o que está fazendo tá bom, tá ruim, precisa melhorar? O que é que precisa melhorar? E aí a gente faz isso junto com a equipe de saúde e a participação popular, porque são as pessoas que vão dizer para a gente se o que está sendo feito tá bom ou tá ruim. Executar ações de vigilância sanitária. Hoje, por exemplo, com o coronavírus, a gente executa como? Notificando casos, indo atrás, orientando com relação ao isolamento social desses pacientes, orientando com relação às medidas preventivas, ofertando essas medidas preventivas. Aí hoje, com relação ao coronavírus, a gente tem uma dificuldade de execução em relação aos EPIs. Então a gente tem que ir procurando soluções para resolver e a população não ficar sem atendimento, certo? Ordenar a formação de recursos humanos. Então, a gente tem o recurso vem para o município e aí os gestores, eles ordenam, eles vão distribuindo esses recursos conforme necessidade. A participação da formulação de políticas, a gente está ali junto com a comunidade, junto com a gestão, formulando essas ações. Qual é o melhor? O que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai fazer isso? A população vai aceitar de que forma? Vai receber essa orientação de que forma? Vai dar certo? Não vai dar certo. A gente tem países que aplicam multa. Por quê? Porque tem pessoas que ainda assim vão para a rua, saem e aí não faz aquela ação. Para que ele consiga realizar aquela ação, ele achou por bem aplicar a multa. E aí ele aplica uma multa. Ok? É nesse sentido a participação e formulação dessas políticas. Incrementar significa que cada um vai fazer do seu jeito. O município Tacaimbó faz de um jeito, Belo Jardim faz do outro. Os dois tentando resolver o mesmo problema. E fiscalizar. A gente tem que estar o tempo todo fiscalizando para que as pessoas façam aquilo que a gente pede. Já dei várias vezes em sala de aula o exemplo da dengue. Quando eu digo assim, pessoal, a gente não pode jogar uma tampinha de garrafa no chão, porque aquela tampinha de garrafa, ela é um criadouro de mosquito da dengue. Então, eu fiscalizo isso como? O tempo todo através de ações, de medidas de promoção em saúde. Né? Que a gente vê que o SUS ele tem promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, certo? A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente retoma, tá certo?